Olá, meus amigos. Eu voltei, né? Eu fiz aquele vídeo anterior a esse, contando a história do brasileirinho, porque eu não quero deixar acumular muitas histórias, tá? Eu vou ver se eu consigo contar uma a cada semana, ou pelo menos a cada 2 semanas. E hoje eu gostaria de. Hoje é um outro dia, né? Eu gostaria de conversar com você sobre um outro assunto. Quando eu falei para você que eu acredito que aqueles versículos racistas do livro de Mórmon, eles vão acabar sendo tirados de lá nas próximas edições, eu falei baseada em duas razões, né, que eu vejo. Primeiro, a igreja está investindo com tudo na África, que é uma das últimas esperanças que eles têm de crescerem, porque ela está decaindo no mundo inteiro. América Latina, América do Norte, Europa, nem pensar. Você nem vê missionários na Europa quase. Que não tá valendo a pena para eles mandar gente para lá, mandar missionários para lá. Bom, enfim, e então esse é um dos motivos. O pessoal na África vai começar, alguns vão começar a falar, perguntar, mas esses versículos aqui no livro de Mórmon. Eu acredito que a balança, dentro da perspectiva social, vai ficar muito pesada para eles, porque eles vão ter que dar conta do racismo e da homofobia. Até agora, a igreja era apontada como racista, porque ainda estava na memória das pessoas, ainda está na memória das pessoas a história do racismo. Porém, agora eles estão sendo apontados também como homofóbicos. Então, eles vão ter que tirar uma das duas coisas, já que o racismo está parcialmente resolvido, porque pelo menos os negros conseguem ter o sacerdócio, entrar no templo e ter todos os privilégios dos brancos, né? Eles vão acabar tirando aqueles versículos do livro de Mórmon. O racismo vai cair no esquecimento, assim como a poligamia caiu no esquecimento, apesar de ainda estar em doutrina e convênios. Mormons falam, nós não somos polígamos, é doutrina, mas tudo bem. Não somos racistas, mas a escritura racista está lá no livro de Mórmon. A poligamia eles não podem tirar ainda porque é doutrina que se você não for polígamo, você não vai poder receber o mais alto grau de glória no reino celestial. Tudo bem. Mas o racismo eu acredito que vai cair no esquecimento. Como caiu também o sacrifício por sangue, né? O massacre nas Montanhas Meros, ninguém fala sobre isso. O racismo vai cair no esquecimento. A homofobia vai permanecer por algum tempo, até que a pressão social vai estourar e eles vão ter que ceder, porque senão eles vão começar a ficar no vermelho financeiramente, porque tudo que eles visam é lucro. Quando eu li o livro de Mórmon, né, eu li aqueles versículos lá racistas, eu lembro que eu pensava assim, puxa, né, que pena que eles foram amaldiçoados com a pele escura, né? Mas ainda bem que eu sou branca. Dissonância cognitiva, tolerando e aceitando algo que, na minha opinião, é inaceitável, que é o preconceito. Agora é inaceitável porque eu perdi a minha apatia. Eu me tornei mais humana depois que eu saí da igreja. Eu, Vânia, tá? Não é com todo mundo que é assim, eu imagino. Mas essa foi a minha experiência. Eu gostaria de conversar com você hoje sobre 2 pontos que eu acho muito importantes na igreja. Um deles são os primeiros princípios e ordenanças do evangelho, né? Que até estão lá na 4ª regra de fé, se eu não me engano. Fé no Senhor Jesus Cristo, arrependimento, batismo por imersão para a remissão dos pecados e dom do Espírito Santo, né? Essa é a porta de entrada para você se tornar um membro da igreja. Isso é o que eles falam que você se torna. Porém, legalmente, você se torna apenas parte do capital intelectual da corporação, segundo Deman Smith, que trabalhou lá e conhece. Trabalhou na matriz, né? E conhece. Já falamos sobre isso. Presta atenção nisso aqui, tá? Essas coisas que eu vou te falar agora, eu tirei do livro de Richard Bushman, Joe Smith, Ralph Stone Rowling. Vou deixar o nome do livro e do autor de novo na descrição do vídeo para quem quiser conferir, tá bom? Lembra que nós falamos sobre o Grande Despertar? É também conhecido como o movimento da restauração. Esse é um movimento que aconteceu no século XIX
em que grupos religiosos começaram a surgir, tá? Bem no quintal ali da casa de Joseph, tá? Em Upstate New York. Agora, palavras de Richard Bushman. Ele fala o seguinte: Alexander Campbell condenava religiões visionárias, ou seja, religiões que alegavam ter visões, revelações e tudo mais. Mas ele desejava uma religião mais pura e poderosa, baseada no Novo Testamento. Visionários buscavam dons do Espírito. Soa familiar para você essa expressão? Campbell buscava conformidade exata à doutrina do Novo Testamento. Walter Scott, um dos companheiros de Alexander Campbell na organização da religião, reduziu o evangelho a 5 principais pontos: fé, arrependimento, batismo por imersão, remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Alegando estabelecer a ordem escriturística do evangelho, os batistas reformados, que eram os Campbellites, conquistaram centenas de conversos. Sidney Rigdon, que ensinava doutrinas parecidas com as de Campbell, iniciou uma congregação de 50 membros em Mentor, o município a norte de Kirtland, e mais uma de 50 em Kirtland. Sidney Rigdon, ele foi braço direito de Joseph na organização e fundação do mormonismo. Ele havia sido um Campbellite. Ele saiu da igreja dos Campbellites, ou seja, dos batistas reformados, porque ele concordava com quase tudo. Porém, ele ainda acreditava que deveria haver visão, revelação. Então, quando ele conheceu Joseph e ele começou a organizar a igreja junto com Joseph, ele começou a ajudar na organização, né? Ele trouxe todos os membros da igreja que ele havia organizado, ele trouxe para a igreja Mormon. Bom, agora eu gostaria de falar sobre respostas que o mormonismo te oferece, que ninguém nunca vai poder testar. Presta atenção numa coisa. Essa coisa que eu e você perguntamos, né? De onde nós viemos, por que estamos aqui, para onde iremos após a morte? São perguntas cujas respostas, elas apresentam um leque infinito de possibilidades. Por que infinito? Porque sejam quais forem as respostas, meus queridos, elas não vão poder ser testadas, elas não vão poder ser confirmadas e também não podem ser desmentidas. Então é perfeito. Eu posso chegar aqui para você amanhã e falar: eu tive essa experiência, eu vi, e é isso que vai acontecer depois que a gente morrer. E aí você vai acreditar em mim ou não, mas você não tem como testar. Você até pode contestar, mas não tem como provar nem contra e nem a favor uma hipótese dessa. Tudo bem, porque ninguém nunca voltou, né, da morte de verdade para falar para você, né? Olha isso que acontece. Bom, já falamos sobre as peças que o cérebro da gente prega na gente, não esquece disso, tá? Joseph apresentou a doutrina de que dos 3 graus de glória, né? De que quando nós morrermos, nós vamos para um dos 3 graus, depois do julgamento e tudo mais. Reino celestial, terrestrial ou celestial. Eu gostaria de falar para você rapidamente sobre um cientista sueco chamado Emanuel Swedenborg. Ele nasceu em janeiro de 1688, ele faleceu em março de 1772. Ele era um cientista, filósofo e um teólogo luterano, tá bom? Acontece que, apesar de ser um cientista de renome mundial, aos 53 anos de idade, ele começou a ter visões e sonhos, nos quais ele alegava que havia sido designado por Deus para reformar o cristianismo. Pelo resto da vida dele, desde então, ele publicou suas frequentes visitas ao mundo dos espíritos. Ele apresentou um novo conceito em uma era em que o cristianismo pregava haver somente céu e inferno. Swedenborg ensinou que havia 3 graus de glória, baseado
nas visões que ele estava tendo, tá? Havia 3 graus de glória, comparados ao Sol, à Lua e às estrelas, sendo o maior chamado de reino celestial. Em 1758, ele escreveu este conceito em um livro chamado Heaven and Its Wonders and Hell from Things Heard and Seen, ou seja, o paraíso e suas maravilhas, e o inferno a partir de coisas ouvidas e vistas. Então, o conceito dos 3 graus de glória primeiro surgiu com Emanuel Swedenborg, que alegava ter visões e fazer visitas frequentes ao mundo dos espíritos. Ele acreditava ter sido chamado para reformar o cristianismo. Bom, obviamente Joseph tinha acesso a este livro, tá? Quando ele fundou o mormonismo em 1830, né? Bom, agora presta atenção que essa eu acho que é a parte mais importante desse vídeo. É a mensagem mais importante que eu quero te dar para você, individualmente. Você tem 2 possibilidades aqui e eu estou apresentando as 2 possibilidades para você porque eu não estou aqui para te doutrinar e nem para te afirmar nada. Eu estou aqui para apresentar hipóteses, para te contar verdades, para te colocar dentro de um contexto histórico de onde e como, não como, né? De onde e em que circunstâncias o mormonismo foi fundado, para você tirar suas próprias conclusões sempre. Então você tem 2 possibilidades. Primeira, você pode acreditar que Joseph seguiu a influência de Sidney Rigdon vinda dos Campbellites, influência esta vinda dos Campbellites, quando ele instituiu os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho. Você também pode acreditar que ele plagiou de Emanuel Swedenborg a doutrina dos 3 graus de glória após a morte. Essa é uma hipótese. A segunda hipótese é que você pode acreditar que ele recebeu tudo a revelação de Deus, que o Senhor revelou para ele sobre os 4 princípios e ordenanças do Evangelho, e que o Senhor também mostrou para ele em visões, em sonhos, em sei lá o que, a doutrina dos 3 graus de glória. Quem precisa decidir isso é você, porque você tem o teu próprio cérebro. Você não precisa acreditar em mim, mas você também não precisa acreditar neles. É mais seguro para você e mais inteligente você estudar e chegar às suas próprias conclusões. Se você achar que precisa chegar a essas conclusões equilibrando história e oração, como eles dizem que você tem que fazer na igreja, que você não precisa consultar nada, só ora, né? Pega o livro de Mórmon, ora e pergunta a Deus se você sentir que é verdadeiro. Mas se você receber um testemunho, se não sentiu nada ou sentiu que não é verdadeiro, precisa orar de novo, exercer mais fé. É contigo. A vida é tua. O intelecto pertence a você. Nem eu e nem eles podem chegar aqui para você e dizer o que você tem que fazer e no que você tem que acreditar. Porque aí o aprisionamento mental ele começa a acontecer. A única diferença entre eu e eles é que eu não tenho interesse pessoal nenhum nisso, mas eles têm. Tá bom? Eu vou colocar na descrição do vídeo as informações para você estudar mais a fundo essas informações que eu te passei, aliás, esses conteúdos que eu te passei, tá bom? Estuda, pesquisa e chega às tuas próprias conclusões. Sempre vou te falar isso, tá bom? Muito obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau.